Bom, estamos de volta, tivemos um intervalo e aplicamos um exercício com as pessoas. Eles não estão podendo perguntar porque a aula está sendo gravada. A aula é especificamente, principalmente para o público que vai assistir em casa, é uma videoaula. Nós estamos aproveitando para poder os alunos enriquecerem seus conhecimentos. Mas a nossa aula prática, nossos encontros, os alunos vão poder perguntar, ou seja, você vai assistir a aula anterior, você vai assistir essa aula, você vai assistir a demais videoaula, você que está nos assistindo, e mais a apostila, você vai ler a apostila, você vai responder os exercícios da apostila e você vai responder os exercícios na videoaula. Você assiste a videoaula, tem os exercícios para você responder. Quando você vier para o nosso encontro, você já tem esse conhecimento. Aí nós vamos dar uma aula praticamente para tirar as dúvidas que ficarem, fortalecer um pouco mais esse conhecimento teórico e, é claro, aproveitar essa teoria para fazer a prática. Essas aulas de hoje, ela tem poucas coisas para a gente poder praticar, para fazer prática, mas tem prática. E quando a gente for caminhando, que as coisas ficarem mais próximas da nossa realidade, do nosso dia a dia, que falarmos de emoções específicas, falarmos de medo, de ansiedade, falarmos de culpa, solidão, de depressão, de relacionamentos. Então essas coisas são coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, além da teoria, a prática vai ser uma prática muito mais próxima da nossa realidade. Então não se preocupe, essas primeiras aulas são um pouco mais técnicas, mas à medida que a gente for caminhando, elas vão se tornando mais próximas do nosso dia a dia, da nossa realidade. Mas sempre é importante lembrar, não basta assistir a videoaula. A videoaula é um complemento daquilo que a gente vai fazer nos nossos encontros. Você que está tendo acesso à videoaula e você não está participando dos encontros, então procure saber quando vai ter um próximo encontro, quando vai ter um próximo curso ou uma jornada para participar. É importante a gente poder trabalhar a prática, de entender isso na prática, como isso funciona e como isso pode ser utilizado para a gente, com a supervisão dos profissionais, que vão estar sinalizando, vão estar orientando, vão estar indicando o melhor caminho a ser tomado. Nós paramos, que no Ledoux, eu comecei a falar que o Ledoux, ele reforça a tese de William James, apenas aquela parte que é consciente. Não só o Ledoux faz isso, mas como no experimento de Schacter e Singer, eles retomam, de certa forma, aquilo que William James ensinava, de uma forma um pouquinho diferente, mas a ideia permanece a mesma. Eu tinha dito no nosso primeiro momento, e que para quem nos assiste, a segunda foi na primeira videoaula, que o Ledoux, para reforçar essa parte do que é consciente, para mostrar a importância de como nós podemos resolver aquilo que vem para o consciente e como nós podemos mudar aquilo que vem para o consciente, ele também cita um outro experimento do Paul Ekman. Esse experimento é o seguinte: o Ekman, ele trabalha com os músculos da face. Nós temos na nossa face 42 músculos. E ele pega os voluntários e ensina os voluntários a mexer determinados músculos faciais. Então o Ekman sabe, por exemplo, quais os músculos que são movidos quando está envolvida a emoção de alegria. Então ele pede aos voluntários para mexer aqueles músculos. O Ekman sabe quais são os músculos envolvidos quando está em jogo a emoção de tristeza. Então ele pede os voluntários para mexer aqueles músculos. E ele monitorando e percebendo os sinais cerebrais das pessoas. Depois, então, ele faz uma entrevista perguntando qual foi a emoção que você sentiu depois de mexer os músculos. Quem mexeu os músculos da tristeza falou, poxa, eu me senti triste. Quem mexeu os músculos da alegria falou, poxa, eu me senti alegre. E assim sucessivamente. Então, o que acontece? Reforça a teoria de James,
A conduta, o comportamento gera sentimento. E Ledoux ainda deixa uma frase interessante, ele diz assim: talvez seja interessante, quando você estiver triste, fizer uma cara de alegria. Ou seja, se você fizer uma cara de alegria, movimentar os músculos da alegria, pode ser que teu sentimento mude. É claro que ele diz isso apenas para reforçar a ideia de James que aquilo que é consciente pode ser modificado. Mas ele deixa claro que isso não é tão simples, não é tão fácil, porque os caminhos que vão do cérebro emocional para o córtex são muito mais amplos, muito mais largos do que os caminhos que saem do córtex para o cérebro emocional. O cérebro emocional aqui, entenda as estruturas subcorticais que estão por baixo do córtex, que é aquela parte mais consciente. Eu já mostrei algumas figuras para vocês, mas na apostila vocês vão poder também ter acesso a outras figuras. Se for necessário, a gente tem uma aula só de neuroanatomia, só para poder entender isso melhor ainda, se for necessário. Mas o nosso objetivo aqui não é entendermos tanto de neuroanatomia, mas entender que o homem é um ser integral. Desde o começo, a gente tem falado isso na introdução da apostila, quando divulgamos o curso, uma visão integral do ser humano. Integrar todas as suas partes, a parte espiritual, a sua parte emocional, a sua parte física, e o cérebro faz parte de toda essa dinâmica humana. Essa discussão, que surgiu com James, depois veio Cannon e Barge, chega até no Ledoux, mas antes do Ledoux, em 1962, dois psicólogos fizeram uma pesquisa, Schachter e Singer fizeram uma pesquisa para tentar comprovar até que ponto a interpretação da realidade, a interpretação da própria dinâmica do corpo, das próprias alterações corporais e as coisas que acontecem à volta das pessoas, até que ponto isso tem influência sobre as emoções. Eles fizeram um estudo que ficou muito famoso, muito conhecido. E esse estudo é mais ou menos o seguinte, aqui está resumido. Eles pegaram 3 grupos e separaram. 3 grupos distintos separaram. Pegaram os voluntários e separaram em 3 grupos. O primeiro grupo de voluntários, eles aplicaram uma dose de solução salina, inócua, placebo, ou seja, não faria efeito nenhum. Informaram a esses voluntários que eles estavam recebendo uma dose de vitamina. Pegaram o segundo grupo e aplicaram uma dose de adrenalina. Agora sim, aplicaram um hormônio que mexe com a estrutura fisiológica. Aplicaram uma dose de adrenalina e informaram aos voluntários todas as alterações físicas que eles iam sofrer devido àquela dose. Batimento cardíaco acelerado, aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas e tudo mais, arrepio dos pelos e por aí vai. No terceiro grupo, aplicaram a mesma dose de adrenalina, mas não informaram nada, apenas deram uma informação falsa que estavam tomando uma dose de vitamina. Pegaram esses 3 grupos e dividiram em subgrupos. Dividiu o primeiro grupo em 2 subgrupos, o segundo grupo em 2 subgrupos e o terceiro grupo em 2 subgrupos. Pegaram a metade desses subgrupos e colocaram um voluntário, que na verdade também era um colaborador da experiência, também era um experimentador, só que disfarçado de voluntário. E para metade desses subgrupos, metade de cada grupo, metade desses subgrupos, esse voluntário se apresentou uma pessoa irritada, chateada, queixosa, mal-humorada, chateada com a vida. E eles ficaram expostos ali a esse colaborador disfarçado de voluntário. Uma outra metade de cada grupo, outra metade do subgrupo, foram expostos a um colaborador disfarçado de voluntário, alegre,
otimista, brincalhão, contando piada, rindo, fazendo vários tipos de brincadeira. Passado aquele tempo, reunido novamente com as pessoas e começaram a perguntar qual a experiência que elas tiveram. O primeiro grupo que recebeu uma dose de solução salina, que foram informados que era vitamina, esse primeiro grupo disse que aquela pessoa não afetou eles em nada. Afetou um pouco, mas não teve muita diferença no que eles estavam sentindo. Mesmo o subgrupo que foi exposto ao irritado, como o subgrupo que foi exposto ao indivíduo alegre. Eles fizeram, esses voluntários, esses experimentadores disfarçados de voluntários, fizeram pouca diferença na vida desse primeiro grupo. O segundo grupo, que tomou uma dose de adrenalina e que foram informados das alterações físicas, eles sabiam que aquelas mudanças físicas eram por causa da adrenalina. E eles pouco foram afetados também pelo colaborador disfarçado de voluntário. Tanto o colaborador disfarçado de voluntário irritado, como o colaborador disfarçado de voluntário alegre. Esse segundo grupo, nos seus devidos subgrupos, foram pouquíssimo alterados pelo humor do experimentador. O terceiro grupo que recebeu uma dose de adrenalina, achando que era vitamina, sem ser informado, sem receber nenhuma informação da reação que a adrenalina ia causar no corpo deles, a metade do subgrupo que ficou exposto ao indivíduo irritado, pessimista, quando foram entrevistados, eles disseram: eu me senti irritado e pessimista. A outra metade, que recebeu a mesma dose de adrenalina sem informação nenhuma, expostos ao indivíduo alegre e bem-humorado, no final eles disseram: poxa, eu me senti bem-humorado, me senti alegre, me senti bem. Então, qual foi a conclusão dessa experiência? A reação que a gente sente no corpo, as reações físicas que nós temos, estão sujeitas à nossa interpretação da realidade. A maneira que nós interpretamos a realidade vai determinar aquilo que sentimos. Bem próximo do que dizia William James. Não é a mesma coisa, mas é bem próximo. Essa teoria, essa abordagem que é trabalhada pela terapia cognitiva comportamental. A maneira como nós interpretamos a vida vai determinar os nossos sentimentos. Os problemas acontecem porque as pessoas têm uma maneira limitada, distorcida e rígida de interpretar a vida e a si mesmo. Na medida que essa interpretação muda, os seus sentimentos mudam e a sua vida vai mudar. Essa é a base da terapia cognitiva comportamental. Embora, é claro, que aí, em cima disso, há várias escolas e há várias abordagens, uma mais objetivas, mais diretivas, outros menos diretivas, algumas abordagens que são construtivas, deixa que a própria pessoa encontre esse significado, que encontre essa maneira mais saudável de enxergar a vida. Outra já ajuda a pessoa, já traz, né, o raciocínio para a pessoa, mas a base é a mesma. O que nós vamos usar? Nós vamos usar. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque são instrumentos que nós vamos usar, desde que esses conhecimentos eles não se contradigam, né, que um não venha anular o outro. Então, até aqui o que nós podemos entender? Bom, podemos entender a importância da emoção, não vou me repetir, né? A importância da emoção na tomada de decisões, para dar sentido à nossa vida, para termos motivo de fazer as coisas, e por aí vai tudo que nós já falamos no primeiro momento. Uma parte das emoções, elas são conscientes, e essa parte que são conscientes, essa parte que chega à consciência, nós podemos interpretar. Na medida que nós interpretamos, nós vamos dar sentido a essas emoções, vamos dar direção a essas emoções. Podemos fazer aquilo que o James propôs. Na medida que a gente tem consciência que certos sentimentos não estão nos completando, não estão nos realizando, nós podemos mudá-los através das nossas condutas. É o que nós vamos fazer muito na próxima aula.
E no próximo capítulo da apostila, trabalhar os sentimentos conscientes, trabalhar os nossos hábitos, trabalhar a mudança de comportamento. Vamos trabalhar no segundo capítulo com essa ideia. E na terceira aula nossa. A terapia racional cognitiva, mudar a nossa interpretação de ver as coisas. Na medida que a gente muda a nossa interpretação de ver as coisas, os nossos sentimentos também vão mudar. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro, né? Tornar isso mais próximo da nossa realidade. Mas nem tudo se resume por aí, né? Nós temos aqui ainda algo mais. A boa parte das nossas emoções, elas são inconscientes, como diz o próprio Ledoux. Nós trabalhamos com a ideia de que as emoções inconscientes, elas nascem, elas são descarregadas, mesmo que a gente não tenha consciência, elas são descarregadas e a vida segue o seu curso. Isso não nos traz problemas. Nós demos muitos exemplos antes do intervalo, né? A Ana até falou, você está no carro dirigindo, quantas emoções surgem enquanto você está dirigindo? Então, às vezes até no automático. Quem já dirigiu no automático? Você está conversando e tal, e está dirigindo, está no automático, está no módulo automático, você não está prestando atenção em muita coisa que está fazendo. E é até interessante quando você está distraído e você está acostumado a fazer um caminho, você vai sempre fazendo aquele caminho. E você tem que ir para um outro lugar, mas você se distrai conversando, né? Estou com a Ana, às vezes estou conversando e vou para um outro lugar, ao invés de vir para o QG, vou para outro lugar. E aí, eu me distraio conversando e faço aquele caminho que eu já estou habituado a fazer, ou seja, entrei no modo automático. Assim são as emoções, às vezes elas são no modo automático, elas nascem, elas surgem, elas são descarregadas e ok. Geralmente as emoções de menor intensidade acontece isso. Agora, algumas emoções, elas são muito fortes, elas são muito intensas. Essas emoções intensas, elas, inevitavelmente, elas vão chegar ao consciente. Ou pelo menos tentar chegar ao consciente. Tá? Pelo menos tentar chegar ao consciente. Essas emoções, às vezes, elas vão sofrer algum tipo de censura, algum tipo de barragem. Essas emoções mais fortes. Essas emoções mais fortes, quando a gente experimenta algo muito forte, a tendência nossa é não esquecer. Quando alguma coisa assim é muito forte, quem é que esquece, por exemplo, se foi muito, muito marcante o nascimento de um filho? A não ser uma pessoa indiferente, mas uma pessoa que quer ser mãe, quer ser pai, quem vai esquecer o nascimento de um filho? Quem vai esquecer o dia do casamento? O primeiro beijo, aquelas coisas marcantes, ou, né, a perda de algo assim, a perda de alguma coisa que é muito significativa para você, muito forte. Então, quando há uma emoção, a tendência é nós não esquecermos. A tendência é aquilo ficar na nossa lembrança, é marcar profundamente. Nós somos profundamente marcados pela emoção. Mas e quando essa memória, ela nos traz sofrimento? Quando essa lembrança faz a gente sofrer? Algumas pessoas continuam sofrendo. Elas não resolvem, o sofrimento fica permanente. Elas lembram, sofrem, continuam sofrendo, é um sofrimento permanente. Elas não conseguem se articular no que nós vamos chamar de mecanismo de defesa. E é claro que se a pessoa não fez defesa, você pode entrar tranquilamente apenas com uma terapia racional cognitiva. Não houve defesa. A emoção está ali presente, a pessoa precisa resolver. Ela não precisa fazer análise. Vamos tentar tornar isso mais claro para vocês. Uma pessoa, ela sofre um abuso sexual. É uma emoção forte, essa experiência muito forte, muito traumática. Não é à toa que existe o estresse pós-traumático. É muito comum no estresse pós-traumático a pessoa não esquecer. E aquela emoção ela fica no sistema ali, trazendo sofrimento. Ela não esquece, aquela emoção fica no sistema trazendo sofrimento. Toda vez que a pessoa lembra, ela sofre. Tem o risco dela sofrer de novo, tem o risco dela sofrer o abuso de novo, ela sofre. Ela se tranca em casa, ela não sai mais. Nós não estamos falando aqui
de uma fobia, de um sintoma que foi mascarado por uma outra emoção, porque isso é algo que a gente também vai ver. Às vezes a fobia, o que já está entrando numa questão psicanalítica, às vezes a fobia existe, como nós falamos numa outra aula agora há pouco, a pessoa tem medo de elevador. O medo real não é do elevador. Porque se você for analisar a realidade, o elevador é um meio de transporte mais seguro que existe. Então o medo real não é de elevador, mas existe um medo que é de uma outra ordem, de uma ordem da fantasia. De repente é medo de perder o controle, não está num lugar em que eu não tenho controle, eu tenho uma outra coisa que controla a minha vida, eu não posso fazer nada ali. Se parar entre um andar e outro, eu estou preso, não tem escapatória, não tem uma saída. Então é da ordem da fantasia. De repente, essa fobia você já não pode trabalhar simplesmente de um ponto de vista da terapia cognitiva racional. Porque você tem que primeiro entender da onde, um pouco mais profundo, da onde vem esse medo, que tipo de fantasia está acontecendo ali. A emoção do medo existe, só que ela está sendo descarregada por uma via simbólica, que é o elevador. Para ela ser completamente descarregada, você precisa encontrar a representação principal. Você precisa encontrar a origem real daquele medo. Vou dar um outro exemplo. Freud descreve um menino que tinha medo de cavalo. Na sua literatura, ele vai descrever um menino que tinha medo de cavalo. E aí ele tinha horror a sair à rua. Estou falando de Freud em 1800 alguma coisa, em que não era carro. Qual era o meio de transporte? Era carruagem, era cavalo. Então, ter medo de cavalo significa você ficar preso dentro de casa. É o que acontece hoje, se a pessoa tiver medo de carro, o que acontece? Medo de ônibus, né? Estou falando de medo de cavalo numa época que era o único meio de transporte. Então o menino não saía de casa, não podia se locomover. E o pai leva ele para ser atendido, né? Buscar resolver esse conflito. E aí, ele em análise infantil, chega a essa conclusão seguinte: na verdade, o conflito real dele era com o pai. O pai era muito duro, era muito grosso. O pai causava muita mágoa a essa criança, mas ao mesmo tempo ele precisava do pai. Então, como se afastar daquele objeto que ao mesmo tempo eu preciso dele? Como manter distante, como manter mágoa de alguém que também ao mesmo tempo eu preciso? Então, aqueles sentimentos de raiva, de mágoa, ou aquelas emoções de geração daquela pessoa, eu não posso fazer isso porque também eu preciso daquela pessoa. Também tem outros sentimentos e outras emoções envolvidas, que é de amor, vontade de estar próximo, vontade de ter o carinho. O que o garoto fez? Ele associou: bom, cavalo tem um pênis grande, meu pai tem pênis grande. Cavalo é um bicho, parece ser grosso. Tanto é que as pessoas falam assim: seu cavalo, bem que cavalo é dócil, mas é na nossa fantasia. Meu pai também é grosso. Então ele pegou o medo do pai. Ele não podia manter o medo do pai, porque senão ele ia se afastar do pai. Ele também tinha amor e queria o pai. O que ele faz? Ele desloca para o animal, para o cavalo. E a terapia cognitiva racional não vai dar conta disso, porque se resolve o medo do cavalo, ele continua sem poder ter medo do pai, ele vai deslocar esse medo para uma outra coisa, vai deslocando o medo. Então você precisa entender, buscar a fonte do conflito e ir lá elaborar a fonte desse conflito, resolver lá. Quando você torna isso consciente, aí sim você vai entrar com as cognições. Agora, no primeiro momento, isso pode ficar um pouco mais complicado, mas a ideia do curso é essa só a introdução, né? A ideia do curso é nós entendermos isso mais a fundo. Por isso que na segunda aula, ou melhor, na terceira aula, no segundo capítulo da apostila, nós vamos falar só de sentimentos e o trabalho cognitivo-comportamental. Já no terceiro capítulo, nós vamos falar do inconsciente emocional, vamos falar um pouco da introdução à psicanálise. Já no capítulo 4 em diante, eu não sei quantas aulas isso serão distribuídas, mas no capítulo 4 em diante nós vamos falar de cada emoção específica.
aquilo que for para ser resolvido de uma forma, de uma abordagem cognitiva, vamos resolver de uma abordagem cognitiva. Aquilo que for um pouco mais profundo é a abordagem psicanalítica. Isso nos remete, né? Já entrei, nos remete à psicanálise. Estava conversando com a Ana, que recentemente eu estava conversando com uma mãe que tem filho dependente químico, e estava falando como sofria com o filho, e que ela já sofria há muito tempo, porque sofreu muito com o pai que foi alcoolista, toda a história de vida dela, que ela sempre sofreu querendo que o pai largasse o álcool, e que esse pai veio a morrer um dia bebendo, alcoolizado, atravessando a rua, foi atropelado e morreu. E ela é uma mulher cristã, e ela dizia, e ele morreu sem salvação. Isso me causa muito sofrimento. Eu perguntei a ela, como é que você sabe? Cara, ele morreu sem se decidir, segundo a fé dela, sem se decidir pelo Evangelho. Eu disse, como é que você pode saber? Como é que você pode saber, né, se entre ele ter sido atingido pelo carro e ter dado o último suspiro, se ele naquele momento ele não reavaliou, como muitas pessoas que quase morrem diz, que naquele instante que está entre a vida e a morte, reavalia, às vezes em poucos minutos, reavalia toda a sua vida. É como se um filme passasse, pelo menos, a experiência que se conta. Mas você pode dizer, se ele já ouviu o Evangelho tantas vezes, não tem naquele últimos segundos tenha se decidido e está agora numa boa na eternidade, né? E de mais a mais, o que teu sofrimento vai poder ajudá-lo? Não é em nada, né? Vou me permitir ser feliz. Isso foi uma abordagem o quê? Cognitiva. Eu tinha poucos tempos com aquela mulher, não dava para eu fazer uma análise profunda, né, da sua história, por que ela ainda estava entrando em relações de dependência. Isso é algo mais profundo. Mas ela insistisse, você teria que partir da... Exatamente. Ela saiu dali feliz da vida. E aquilo de repente vai ajudá-la para rever as próximas relações dela. É o que faz o Naranon, né? Trabalha com familiares dependentes químicos. Trabalha com abordagem cognitiva comportamental. Mas há casos que a gente precisa ir um pouco mais a fundo. Quando for esses casos, a gente vai tentar ajudar. Sempre uma visão mais psicodinâmica, né? Não estamos falando aqui daquela psicanálise, ir para o divã e ficar anos e anos fazendo análise. É aquela coisa mais dinâmica. Aquela coisa voltada para ajudar a pessoa a encontrar a realização da sua vida, a se livrar do sofrimento. Não autoconhecimento, conhecer todo o inconsciente, que isso leva a vida toda. Quem tem tempo, recurso e condições, ok, tudo bem. Mas nem sempre a gente pode fazer isso. Mas podemos achar o caminho da realização e da felicidade, descobrindo às vezes coisas pequenas, até mesmo entendendo a natureza humana. Porque muitos dos conflitos que a psicanálise vai nos trazer é pelo simples fato de não entendermos a natureza humana. Não entendermos que nós podemos sentir qualquer coisa. Quando nós temos essa informação, fica mais fácil. E às vezes o medo é que vai crescendo, vai fazendo crescer essa energia, né? Nós somos seres complexos. E é isso que nós vamos entender, né? Principalmente com a visão psicanalítica. Somos seres complexos e às vezes nós sentimos coisas, desejamos coisas, temos pulsão para determinadas coisas, ou em linguagem mais simples, nós temos alguma emoção que do ponto de vista social, do ponto de vista da sociedade, é um desejo proibido, é um desejo feio, é um desejo sujo. Estou falando do ponto de vista da sociedade. Um desejo, nossa abordagem, o desejo é só desejo. O que você vai fazer com ele é que vai fazer a diferença. O que você vai fazer com o seu desejo é que vai fazer a diferença. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a trabalhar a cognição, o aspecto cognitivo, entendendo que nós somos seres capazes de sentir qualquer coisa, até esse entendimento nos ajuda a ter menos problema da ordem da psicanálise. Quantas vezes aqui fazendo palestra para vocês, eu não digo, né, sobre o indivíduo está se relacionando com a esposa, sexualmente com a esposa. E de repente ele está ali no seio da esposa,
e ao invés de falar amor, ele fala mamãe. E aí quando ele se pega falando mamãe, ele fica apavorado. Por que ele fica apavorado? Porque chega à consciência dele um desejo que é inconsciente. Porque do ponto de vista da realidade, mamar no seio da esposa não tem nenhuma função procriativa. Qual é a função procriativa de mamar no seio da esposa? Do ponto de vista da evolução, o sexo deveria ser apenas o órgão genital masculino no órgão genital feminino. Qualquer coisa fora disso é de uma outra ordem, de uma ordem da fantasia. E quando o homem, então, ele coloca a sua boca no seio da esposa e ele sente prazer em mamar o seio da esposa, além, né, das terminações orais que dão prazer, e que dentro de uma linguagem psicanalítica, o que é o prazer oral? Nos remete a que fase da nossa existência? A fase infantil. Quando a energia, né, pulsional, a energia que nos faz existir, ou seja, a emocional, ela estava toda na boca. A gente, quando mama e sente prazer, a gente, de certa forma, está revivendo esse prazer lá da nossa infância. Está dando vazão a essa energia que continua no sistema. Aí, de repente, como eu não posso me permitir, o meu consciente não pode me permitir esse reviver, como se eu estivesse de novo com a minha mãe, quando eu digo mamãe, eu me apavoro, eu me assusto. E aí eu pego esse desejo que está sendo satisfeito ali de forma inconsciente, poderia ficar inconsciente sem problema nenhum, só que uma vez que eu tomo consciência disso, eu me assusto. Quando eu me assusto, eu digo, não, isso está errado. Isso é incesto. Aí eu começo a ter dificuldade o quê? De ter esses momentos de prazer com a própria esposa, o que até na Bíblia, né, é validado. No livro de Eclesiastes, até na Bíblia é validado. Então, começa a existir um problema, daqui a pouco eu não consigo nem ter relação com a minha esposa, porque eu começo a ver ali a minha mãe. Então aquilo que poderia ser tão simples, se eu tivesse esse conhecimento, eu só usaria a cognição, não precisaria nem fazer psicanálise, nem fazer análise, só esse conhecimento, isso é natural do ser humano. O que é isso? Eu trabalhei apenas a cognição. Isso é natural, faz parte. Quando eu dou aula para vocês, dou essas informações, tudo que eu estou trabalhando a cognição, estou trabalhando a maneira de interpretar a vida. Só que às vezes a gente precisa ir um pouco mais além, mesmo falando de psicanálise, olha só, eu queria que vocês entendessem isso, mesmo falando de psicanálise, eu estou trabalhando o quê? A cognição. E trabalhando a cognição, até o entendimento da natureza humana, isso já me ajuda a ter menos problema. Mas às vezes eu preciso ir um pouco mais além e refazer a própria experiência emocional. A gente vai chamar isso de experiência emocional corretiva. Essa você não ouviu ainda, né, Ana? A gente vai chamar isso de experiência emocional corretiva. E é um trabalho um pouco mais profundo nesse sentido. E a experiência emocional corretiva nada mais e nada menos é do que eu digo sempre para vocês, só não usei esse termo: relembrar, repetir, resolver. Há situações na vida que a gente tem que retomar aquilo, voltar a ter consciência daquilo, deixar as emoções fluírem, por mais dolorosas que elas sejam, elas precisam fluir, ter a devida descarga. A gente vai chamar isso de catarse. Depois a gente encontrar um novo significado para aquela emoção, dar um novo significado a ela. A psicanálise, ela não deixa, de certa forma, ela ser também uma terapia cognitiva. Só é uma maneira diferente de ver os problemas e às vezes se aprofundar um pouco mais neles, né? Não fica só no cognitivo, também trabalha com o emocional e tenta refazer esse emocional, o que a gente vai chamar de experiência emocional corretiva. Bom, gente, eu acho que a título de introdução, acho que já está bem. Eu sei que é muita coisa ao mesmo tempo, mas é só uma introdução. É como a gente, quando escreve uma redação, né? A gente dá uma introdução, certo? Dá aquela introdução, e aí depois vem retomando tópico por tópico e trabalhando.
Na próxima aula, que já é o segundo capítulo da apostila, nós vamos ficar muito com esse aspecto da cognição e do sentimento e cognição, ainda em um caráter introdutório. No capítulo 3 da apostila e nas aulas subsequentes, nós vamos falar um pouquinho mais de psicanálise do inconsciente emocional, ainda como um caráter introdutório. Já é uma introdução um pouquinho mais detalhada, mas até introdução. Aí no capítulo 4 da apostila, e eu não sei quantas aulas isso vai dar, vou colocar no quadro e for dar aula, para a videoaula, eu não sei quantas aulas isso vai dar, mas a partir do capítulo 4 da apostila a gente vai falar de emoções específicas. Aí sim, aí vai ficar mais fácil entender e colocar em prática. Mas esse conhecimento é necessário, até porque nós estamos também em um curso de aconselhamento. Quando você for trabalhar com as pessoas, você saber qual instrumental você está usando. Então, de certa forma, apesar de ser um curso de saúde emocional, também já é uma introdução, uma parte da introdução para a área de aconselhamento, para o módulo de aconselhamento. Obrigado e até a próxima videoaula.